Qian Qian descansou as mãos sobre a mesa, seus olhos revelando um sentimento de tédio. Ela suspirou, sua voz leve, mas cheia de desesperança, olhando para a expressão do Sr. Yan. Parece que ele está bastante divertido. Então, não há como persuadi-lo. Se eu for aconselhar, pode não ter sucesso e eu posso acabar sendo espancada pelo Sr. Yan. Em sua mente, Qian Qian de repente imaginou a cena do Sr. Yan correndo atrás dela para acertar contas. Ela tremeu ligeiramente, só a ideia a fez sentir como se estivesse roubando um frango, mas perdendo um punhado de arroz. Mas de repente, ela se endireitou, seus olhos brilhando de determinação. Colocando a mão sobre o peito, Qian Qian afirmou firmemente, mas eu realmente posso apenas deixar que o Sr. Yan seja enganado por aquele cara? Como a Santíssima de Shunkyu Mountain, eu não posso resistir de jeito nenhum. Num instante, um sorriso travesso se espalhou por seu rosto. Como se tivesse acabado de ter uma ideia brilhante, Qian Qian exclamou, certo, a partir de hoje, vou ficar na Mosect, comendo e bebendo de graça até que o Sr. Yan não tenha escolha a não ser voltar. Seu grito alto ecoou por toda a Mosect, assustando a todos. Um novo dia amanheceu. O sol subiu alto, seus raios brilhando através das folhas, trazendo vida a tudo. Na Mosect, todos se reuniam para se preparar para o café da manhã. Uma mesa extravagante de comida havia sido montada, apenas esperando que todos a desfrutassem juntos. Qian Qian olhou para a mesa do banquete, sua expressão cheia de desânimo. Ela pensou consigo mesma, apenas um subordinado de 8º nível da seita da espada, que comida boa eles podem ter? Ela cruzou os braços, franziu a testa e fez uma careta para o prato de carne na mesa, dizendo secretamente para si mesma, eu realmente sou ingênua ao pensar que poderia comer algo decente aqui. Vendo Qian Qian sentada lá insatisfeita, Xiao Qiu hesitou e perguntou em voz baixa, irmã, se a irmã não está com fome, poderia me passar essa tigela? Ao ouvir isso, Qian Qian ficou sem palavras, não sabendo como responder. Ela pegou seus hashis, levemente pegou um pedaço de carne, sua expressão desconfortável, e respondeu, HMPH, quem disse que eu não estou comendo? Enquanto fechava os olhos relaxadamente, colocando a comida na boca, Qian Qian disse orgulhosamente, apenas sinto que essas coisas não são dignas do status da Santa da Montanha Shunkyu. No entanto, ao provar a comida, seus olhos se videningam de surpresa. Ela se maravilhou secretamente, tão delicioso. Imediatamente depois, Qian Qian parecia se transformar em uma pessoa diferente, devorando cada prato na mesa. Assistindo essa cena, Xiao Qiu não pôde deixar de se surpreender, não esperando que Qian Qian pudesse mudar de atitude mais rápido do que papel de arroz. Enquanto desfrutava de sua refeição, Qian Qian não pode deixar de pensar, isso é tão delicioso, oh meu Deus! Vendo Qian Qian comer de maneira abundante, Xiao Qiu seguiu seu exemplo, abaixando a cabeça para comer também, determinada a não ficar para trás. Enquanto comia, Xiao Qiu mastigou e disse, eu quero comer tudo da seita Mo. Vendo Qian Qian desfrutando tanto de sua refeição, o líder do secto Lu não pôde deixar de rir de alegria e se virou para Xin Yan, dizendo, Qian Qian é realmente uma júnior interessante. Ao ouvir isso, Xin Yan apenas sorriu timidamente e respondeu, devo estar fazendo você rir. Depois de terminar sua refeição, Qian Qian subiu na cama, deitou-se e fechou os olhos para saborear o momento, acariciando gentilmente sua barriguinha redonda. Ela pensou consigo mesma, então é assim. Finalmente entendo por que Yan Sênior gosta tanto dele. Yan Sênior ama comida acima de tudo. E claramente, este Lu Xiaojie é um espírito afim daquele tio. Depois de pensar por um tempo, ela abriu os olhos e murmurou para se afirmar, este tio Lu não é nada mal. Seus olhos brilharam de repente quando ela olhou para o brilhante envelope vermelho de dinheiro da sorte em sua mão. A imagem do tio Lu com um sorriso gentil, entregando-lhe o envelope, encheu sua mente, com sua voz calorosa dizendo, aqui, leve isto. Este é um presente de boas-vindas do tio. Ela abraçou alegremente o envelope grosso, pensando em segredo, especialmente quando o tio dá um grande envelope, ele realmente é bonito. Ainda perdida em seus sentimentos de felicidade, ela abraçou o envelope e acariciou gentilmente, murmurando, tio Lu, você sabe?
Antigamente, Yan Sênior era a mulher que nosso líder do secto nunca conseguiu conquistar. E agora, ela foi capturada pelo tio. Verdadeiramente impressionante. Qian de repente virou o rosto como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Um pensamento apareceu em sua mente: e se eu deixar o Sr. Yan levar o tio Lu de volta para a seita, hein? Ela rapidamente tirou um grosso maço de notas de prata do envelope de dinheiro da sorte, contando enquanto sorria de forma travessa. Naquele momento, a expressão no rosto do líder da seita seria indubitavelmente bastante interessante. Em meio a todos esses pensamentos, a história de amor entre Lu Xiaojie e Jian Xinyan fez com que a reação de Yu Yui fosse completamente diferente. Do lado de fora do quarto de Yu Yui, a suave luz do sol ainda brilhava, criando uma cena pacífica. Mas por dentro, Yu Yui estava com a cabeça nas mãos, confuso. Ele estava preocupado, pensando constantemente, com seu coração em tumulto: não posso acreditar. Não consigo nem imaginar. O irmão Xiaojie é na verdade meu tio. Como devo chamá-lo a partir de agora? Em sua mente, a imagem do irmão Xiaojie olhando para ele, sorrindo alegremente e dizendo: Yu Yui, a partir de hoje, você deve me chamar de tio, ok? Quanto mais Yu Yui pensava, mais confuso ele se tornava, incapaz de encontrar uma maneira de enfrentar essa situação, quando de repente, Mo Dongfang entrou de fora para relatar: líder da seita, as principais casas de apostas no pé da montanha ganharam todas as apostas feitas aqui. Em outro quarto, Lu Xiaojie e alguns outros estavam de pé, olhando para a enorme pilha de ouro e joias brilhantes diante deles. Dongfang continuou: no total, colhemos mais de 200.000 pedras espirituais e uma vasta quantidade de ouro e prata que é impossível contar. Dong Li estava extremamente animado enquanto olhava para a pilha de ouro e prata. Enquanto isso, Xiaojie estava muito satisfeito, acenando e dizendo: muito bom. Meu humor hoje está bastante bom. Elder Dong Li, sinta-se à vontade para levar uma quantia para comprar ervas, elixires e outros itens que ajudem na cultivação. Todos devem também comprar um conjunto adicional de roupas luxuosas. Ao mesmo tempo, Lu Xiaojie estava atentamente observando sua classificação de fama, com um sorriso satisfeito no rosto. Não apenas havia adquirido uma grande quantidade de riqueza, mas seus pontos de fama também aumentaram significativamente. Ele sorriu, pensando consigo mesmo: Pei Qian realmente me ajudou a colher muito. Agora, a próxima coisa que preciso é exercer um pouco de influência de Yu Yui. Ele ponderou, um sorriso astuto piscando: a questão da espada de Hades também deve ser acelerada um pouco. Como o protagonista do mundo King Zhou, eu preciso saber um pouco sobre isso. Na manhã seguinte, todos se reuniram para se despedir de Yu Yui. Neste momento, Yu Yui juntou as mãos para prestar respeito a Xiaojie irmão para se despedir. Irmão Xiaojie, a missão da seita foi adiada por 2 dias, não posso atrasar mais. Do lado de fora, Shen Xiao estava encolhido em um canto, abraçado em seu chale devido ao frio. Ele tremia, seu rosto angustiado, e falou: alguém se lembra que estou esperando aqui fora há 2 dias? Yu Yui estava prestes a se despedir quando Xiaojie o chamou de volta: espere. Venha aqui comigo. Yu Yui ficou um pouco surpreso, sem entender por que seu irmão o chamava para ficar. Ele ficou de frente para Xiaojie, perguntando curiosamente: Xiaojie, há algo acontecendo? Xiaojie de repente fez uma expressão séria, perguntando lentamente: você sabe algo sobre Hades? Ao ouvir a pergunta, Yu Yui ficou surpreso por um momento. Ele levantou uma mão para acariciar suavemente o queixo, pensando profundamente: Hades. Acho que já ouvi isso em algum lugar. Vendo seu Júnior dizer isso, os olhos de Xiaojie brilharam como estrelas, sentindo-se feliz por dentro, como eu pensei. Como protagonista, ele deve ter algumas pistas. Se montarmos corretamente, ele pode até guiar os jogadores pela história principal. Xiaojie lembrou-se do progresso da história quando foi desbloqueado pela primeira vez, o número exibido era apenas 6,7%. Mas logo depois, a barra de progresso para a espada de Hades apareceu com uma nova cifra, 6,9%.
Vendo que o progresso teve uma mudança positiva, ele sorriu com orgulho. Ótimo! Tantos jogadores trabalharam duro e finalmente aumentaram em 0,2%. Esses jogadores realmente têm um impacto significativo. Depois de um momento, Yui finalmente se lembrou da memória de Hades. Ele ficou surpreso e apressadamente informou seu irmão Shao Jie. Quando eu estava na seita, uma vez li um livro antigo que registrava detalhes sobre Hades. Ao dizer isso, Yui parou, seu olhar tornando-se nebuloso como se estivesse relembrando uma cena assombrosa, com caveiras empilhadas umas sobre as outras, cercadas por energias escuras e misteriosas de um roxo profundo. Ele levantou a mão e continuou: talvez o irmão Shao Jie também saiba que, após a morte de todos os seres vivos, eles não desaparecem completamente, mas deixam para trás um tipo de energia que permanece no mundo. Essa energia forma algo muito assustador, causando angústia. O líder da seita Lu ponderou profundamente e acenou com a cabeça em resposta: isto é, claro, verdade. Se todos os seres vivos deixam para trás energia após a morte, ela será puxada pela Ki da morte ao redor, dando origem a demônios. Esses demônios absorvem uma quantidade suficiente de Ki da morte poderosa e, eventualmente, se tornam reis demônios. Se fecharmos os olhos, as consequências serão inimagináveis. Ouvindo isso, Yui apontou para fora, sua expressão uma de concordância: exatamente. O livro afirma claramente que Hades é o demônio mais forte da história. Foi uma das maiores catástrofes da antiguidade. Lu Shaojie, ao ouvir isso, teve seus olhos brilhando de curiosidade. Ele ponderou profundamente, esfregando o queixo, e pensou: Hades é a grande calamidade da antiguidade, assim como o demônio mais forte da história. Esta explicação é muito razoável. Mas eu me pergunto se há mais registros no livro antigo? Por exemplo, seus métodos de ataque? Parecia que Yui podia ler os pensamentos de Shao Jie enquanto continuava. O livro também afirma que o poder de Hades atingiu o 9º nível, capaz de controlar o Ki da morte para criar demônios. O líder da seita Lu mostrou claros sinais de preocupação ao ouvir isso e perguntou: controlar o Ki da morte para criar demônios? Há mais alguma coisa? Em seu coração, ele pensou: essa habilidade é realmente reminiscente dos zumbis em romances apocalípticos, gerando continuamente demônios. Yui respondeu rapidamente: o livro apenas registrou isso, mencionando apenas que, no final, Hades foi morto pelo Imperador Qin. Parecia que o nome Imperador Qin não era algo muito familiar para Shao Jie. Ele permaneceu calmo, não excessivamente surpreso, e questionou suavemente: há muitos rumores sobre o Imperador Qin recentemente. Parece que o benfeitor também está relacionado ao Imperador Qin. De repente, Yui pareceu se lembrar de algo. Ele exclamou: isso mesmo. Shao Jie ficou levemente surpreso ao observar seu júnior procurando algo dentro de seu hobby. Depois de um momento, Yui puxou um objeto. Esse objeto de repente brilhou intensamente, emanando uma luz azul hipnotizante. Yui falou, seus olhos não conseguindo esconder seu orgulho: irmão Shao Jie, embora eu não saiba muito sobre Hades, obtive isso há 2 meses em um reino secreto. O líder da seita Lu ficou extremamente surpreso ao ver o que estava na mão de Yui. Era um fragmento de jade do tamanho de uma palma, com padrões intricados e estranhos. O jade era de um belo azul celeste, emitindo uma luz suave, mas ocultava um poder imprevisível. Yui estendeu o fragmento de jade em direção ao seu sênior, dizendo: um fragmento completo de jade da alma como este. Lu Shaojie ainda não conseguia acreditar que seu júnior havia conseguido um item tão valioso. Ele perguntou apressadamente: você o descobriu acidentalmente no reino secreto? Yui ergueu o fragmento de jade da alma para examiná-lo, então assentiu, respondendo: isso mesmo. Eu só fiquei curioso enquanto passava pelo reino secreto, então procurei um pouco e encontrei isso. Ao ouvir isso, Shao Jie sentiu uma leve alegria surgir dentro dele, uma sensação de satisfação borbulhando. Ótimo, parece que o protagonista do mundo é este. O olhar de Shao Jie se deteve no fragmento de jade da alma enquanto ele mergulhava em pensamentos. Pular no abismo trouxe um livro precioso, uma busca casual resultou em encontrar um fragmento de jade da alma.
Vocês não estão sendo alimentados pelos céus, mas estão sendo servidos diretamente em suas bocas. Então, Shao Ge de repente limpou a garganta algumas vezes para recuperar a voz. Ele se virou para Yu Yu e perguntou, eu sei o que é isso? A expressão de Yu Yu escureceu, a preocupação visível. Ele também estava curioso sobre este objeto, respondendo nervosamente, não tenho certeza. Apenas sinto que isso possui uma energia abundante de morte e parece incomum. Talvez esteja relacionado a Hades. Então, o líder da seita Lu agarrou o fragmento de jade da alma das mãos de Yu Yu, agindo como se compreendesse bem essa coisa. Ele disse, pelo que sei, isso se chama fragmento de jade da alma. Ao ouvir isso, Yu Yu se alegrou, irmão Shao Ge, você realmente sabe muito sobre esse item? Shao Ge levantou o fragmento de jade da alma bem alto, caminhando enquanto explicava, se não estou enganado, isso é um remanescente deixado por Hades após sua morte. Mas a maioria desses itens está quebrada, apenas pequenos fragmentos permanecem. Ao contrário, o fragmento de jade da alma que possuo é bastante raro. Yu Yu, curioso, insistiu, irmão Shao Ge, então qual é o seu propósito? Os olhos de Shao Ge estavam fixos no fragmento de jade da alma que brilhava. Ele falou com gravidade, se os demônios o absorverem, eles se tornarão mais fortes. No entanto, se os vivos o absorverem, poderão ganhar um poder terrível com isso. No entanto, essa energia não pode ser controlada e levará alguém a um caminho demoníaco e sinistro. Ao ouvir isso, Yu Yu imediatamente driu sua espada, seu olhar resoluto. Ele exclamou, então deve ser destruído. Este item maligno não pode ser mantido e deve ser erradicado para sempre. Lu Shao Ge imediatamente assumiu uma expressão séria, levantando a mão para detê-lo. Ele gritou, nonsense. Você acha que pode ser destruído tão facilmente? Yu Yu ficou ali, olhando para o fragmento de jade da alma com confusão e disse, hã? Não deveria ter sido destruído? Shao Ge segurou teimosamente o fragmento de jade da alma, fechou os olhos com força e balançou a cabeça em exasperação, explicando, se você for atingido por uma espada, aqui da morte vaza, e isso certamente causará problemas. Além disso, como já disse, Shao Ge lançou o fragmento de jade da alma para o ar, deixando-o pairar, e então disse a Yu Yu, use seu poder mais forte e tente atingi-lo. Yu Yu olhou para o fragmento de jade da alma com um pouco de medo, hesitando ao dizer, mas... isso não faria com que aqui da morte vazasse? Shao Ge respondeu casualmente, apenas tente. Ouvindo isso, Yu Yu concordou. Ele desembainhou sua espada, canalizando seu poder mais formidável para se preparar para um golpe contra o fragmento de jade da alma. Assim que reuniu força suficiente, Yu Yu cortou decisivamente em direção ao fragmento de jade da alma. Um feroz poder carmesim irradiou-se para fora. Após o golpe de Yu Yu, o fragmento de jade da alma permaneceu intacto, sem uma única fissura, apenas suaves e tênues fumaças girando ao redor da gema. Ele não podia acreditar em seus olhos, por que é assim? Lu Shao Ge tomou o fragmento de jade da alma de volta em suas mãos, olhando atentamente para a gema enquanto dizia, este item é muito difícil de destruir, forças externas não conseguem quebrá-lo facilmente. No entanto, nossa seita Mo possui uma técnica secreta que pode destruí-lo. Yu Yu, ao ouvir as palavras de seu irmão, perguntou ansiosamente, Shao Ge, irmão, destruir isso não vai te colocar sob muita pressão? Shao Ge uniu as mãos atrás das costas, virou-se de lado e olhou para o alto céu, dizendo cautelosamente, está tudo bem, não se esqueça de que a energia maligna deste objeto trará desgraça ao reino mortal. Após um momento de contemplação, Shao Ge continuou, seu olhar ainda distante em direção ao céu, tudo é pela paz do mundo. Nesse momento, folhas secas subitamente se elevaram no ar, girando ao redor do corpo de Shao Ge, como se ele tivesse ativado a técnica do vento espiritual. Yu Yu ficou pasmo com os pensamentos de seu irmão. Ele olhou para Shao Ge, emocionado por seu espírito nobre. Ele juntou as mãos sobre sua espada, curvando-se em admiração a Shao Ge,
que carregava grande significado. No futuro, se eu obtiver este objeto, será também graças a Shao Jie, irmão. Ao ouvir as palavras de Yu Yui, o líder do Lu sinalizou com a mão para que ele se retirasse. Yu Yui concordou, dizendo, sim. Após se despedir de Shao Jie, a espada que Yu Yui havia transformado anteriormente em um gigante para ele montar e voar. Depois de voar por um tempo, Yu Yui virou-se de volta, admirando o líder do Lu e pensando silenciosamente, Shao Jie, irmão é inteligente, a retidão é o espelho para nós, cultivadores. Eu devo encontrar todas as lascas de jade da alma e garantir que não permaneçam sozinhas neste mundo. Esperando Yu Yui voar longe, Shao Jie não pôde deixar de sorrir maliciosamente, segurando um pedaço de jade da alma tão grande quanto isso, perguntando-se, poderia isso possivelmente explodir Eitin em pedaços? Uma vez que Yu Yui havia desaparecido, Shao Jie ainda apertava o pedaço de jade da alma com força, sorrindo enquanto dizia, com certeza haverá muitos grandes pedaços como este no futuro. Usando o protagonista como uma ferramenta, eu devo ser o único, certo? Acontece que Shao Jie estava apenas explorando Yu Yui para alcançar seus próprios objetivos. De repente, o pedaço de jade da alma emitiu uma névoa roxa estranha e uma voz sinistra ecoou, engula-me. Lu Shao Jie encarou o pedaço de jade liberando névoa, que continuamente instava, engula-me, engula-me. Então, ele convocou sua força para suprimir o pedaço de jade da alma, a força de sua atração mental é de fato formidável, neste mundo, provavelmente apenas Eitin conseguiria absorvê-lo. Subitamente, Lu Shao Jie acenou levemente com a mão, e o anel em seu dedo indicador iluminou-se intensamente. Ele pensou consigo mesmo, embora o caráter de Yu Yui não seja ruim, o assunto de Eitin é melhor mantido conhecido por poucas pessoas. Depois de algum tempo de contemplação, Shao Jie se virou e se dirigiu ao Mosect, pensando consigo mesmo enquanto caminhava, depois de tudo, eu confio em Yu Yui, mas não confio neste mundo. Ao alcançar os degraus do Mosect, ele continuou refletindo, isso mesmo, querendo usar o protagonista do mundo como uma ferramenta para coletar fragmentos de jade da alma. Parece que a identidade no meu token também pode ser utilizada, já que, afinal, o conteúdo principal no mundo Tianshu está relacionado aos fragmentos de jade da alma. Após um tempo perdido em pensamentos, ele cerrou os punhos para se congratular, um leve sorriso surgindo em seus lábios, talvez, então, Yu Yui pudesse até cuidar de mim. Usando o protagonista do mundo tanto como uma ferramenta quanto como uma babá, verdadeiramente, eu sou algo diferente. Lu Shao Jie continuou suas divagações, Eiting absorvendo metade de um fragmento de jade da alma e quebrando 3 níveis provavelmente se tornará muito mais forte. Nesse ponto, a lacuna para ser promovido a mestre de seita será apenas 2 classificações de distância. Lu Bing e Modong Fang agora são boas escolhas. De repente, Shao Jie se lembrou de Lu Bing, ela desceu a montanha para comprar pílulas e ervas, deve ser hora de ela retornar agora. Por que ela não me informou nada? Ele decidiu fechar os olhos, usando sua habilidade de encontrá-la, empregando habilidades de detecção para ver onde ela tinha ido. Shao Jie usou habilidades de detecção para escanear a área ao pé da montanha, onde ela disse que iria comprar pílulas de ervas, mas não a viu lá. Então olhou de volta para seu quarto e viu que Lu Bing estava lá. Por que ela está no meu quarto? Ele se perguntou. É aquele o novo uniforme que ela comprou para mim? No quarto de Shao Jie, Lu Bing estava admirando o novo uniforme militar que comprou para ele. Enquanto olhava para ele, disse afetuosamente, o jovem mestre definitivamente ficará ótimo com esta roupa. Então, de repente, ela ficou pensativa, sua expressão momentaneamente nublada com melancolia, agora que o jovem mestre tem um status com a senhorita Yan, é adequado devido ao seu histórico, enquanto o meu é humilde. Ela se lembrou da imagem de Shao Jie e Xin Yan felizes juntos, seu coração pensando secretamente, jovem talentoso e bela moça, amantes divinos. Então, ela gentilmente levantou a bainha da roupa que comprou. Enquanto olhava para a bainha, Lu Bing hesitou e chamou, jovem mestre. Shao Jie ficou em silêncio observando, pensando consigo mesmo, a garota que tem sentimentos é sempre um sonho.
Luo Bing estava se sentindo sombria, apoiando-se na nova roupa de Xiao Jie. Ela olhou para si mesma e pensou silenciosamente que era realmente indigna do jovem mestre. Lembrou-se de seu passado obscuro enquanto trabalhava no bordel, seu corpo tremendo instintivamente com a autodúvida. Eu venho de uma origem humilde. O Sênior Yan é muito mais merecedor do jovem mestre do que eu, alguém como eu só pode observar o jovem mestre à distância, disse a si mesma. Depois disso, aproximou-se da roupa, ficando timidamente ao lado dela como se estivesse sendo abraçada pelo jovem mestre. Refletindo sobre sua hesitação anterior, tranquilizou-se, dizendo que já era o suficiente. Xiao Jie estava embaixo, sentindo simpatia por ela. Ela vem de um bordel, então é mais sensível do que os outros, afinal, ela teve que aprender a ler as expressões das pessoas desde jovem. Ele tentou se lembrar, mas parecia que não havia feito nada particularmente especial por ela. Sua expressão tornou-se desconfortável, alguém completamente alheio está fazendo algo errado. Ele casualmente esfregou o queixo, sentindo-se um pouco tímido, realmente não há. Dito isso, Xiao Jie sentiu-se um pouco culpado. Ele estendeu a mão por trás de si, continuando a olhar para ela. À distância, ele tinha uma leve pergunta: então, o que exatamente ela gosta em mim? Ele pode nunca ter feito nada, mas talvez acidentalmente tenha feito muitas coisas e assim, inocentemente se tornou objeto de sua paixão ardente. Como se percebesse alguém a observando de longe, Luo Bing de repente se virou e viu que era Lu Xiaojie. Oh, é a energia do jovem mestre. Xiao Jie fingiu como se tivesse acabado de voltar de uma longa caminhada, bocejando algumas vezes e se espreguiçando alto para mostrar cansaço. Talvez hoje esteja realmente muito cansativo. Ele pensou consigo mesmo, exalando intencionalmente energia, caminhando todo o caminho de volta. Eu realmente sou uma pessoa atenciosa. Depois que Luo Bing terminou de se preparar, ela rapidamente cumprimentou Xiao Jie com uma expressão alegre e animada: jovem mestre. Xiao Jie se aproximou, fingindo que acabará de notar Luo Bing, e perguntou: o que você está fazendo aqui? Luo Bing explicou gentilmente de uma maneira muito afetuosa: a capa está pronta, eu a pendurei para o jovem mestre. Por favor, entre e veja se está do seu agrado. Ouvindo as palavras de Luo Bing, o líder do secto Lu concordou feliz em entrar com ela. Em seu coração, ele pensou: não só vejo isso, mas também vejo algo mais. Depois de olhar para o traje, Xiao Jie falou para fazer um elogio: muito bonito. A jovem Yan, depois de andar uma longa distância, Luo Bing obedientemente ofereceu: jovem mestre, eu farei chá para você. Dizendo isso, ela gentilmente despejou o chá. Quando se curvou, a parte mais vibrante de sua juventude foi revelada diante de Xiao Jie. Ele olhou discretamente para ela, soando levemente devido ao constrangimento. Novamente, aquela expressão de franzir a testa, aquele sorriso carregando uma pureza inocente e um verdadeiro desejo tentador, era difícil de evitar para qualquer um. Depois disso, Xiao Jie pegou a xícara de chá para apreciar, não se esquecendo de elogiá-la: o chá está muito delicioso. Ouvindo o jovem mestre dizer isso, Luo Bing ficou encantada. Ela sugeriu: jovem mestre, se você gostar, posso vir aqui todos os dias para fazer chá para você. Do lado de fora, Xiao Jie riu suavemente como se estivesse satisfeito, mas por dentro era diferente. Ele estava em guarda, pensando: você realmente está apenas falando sobre fazer chá? De repente, Luo Bing escorregou, e ela gritou: ah! Parecia que Luo Bing estava realmente prestes a cair, mas não. Ela estava usando sua técnica pura de sedução para fingir que estava caindo. Depois disso, suas roupas desgrenhadas tinham o objetivo de cativar corações. Prestes a cair, ela ainda fez o seu melhor para posar da maneira mais atraente. Luo Bing ficou assustada e confusa porque Xiao Jie simplesmente estava ali, bebendo chá e usando sua força para sustentá-la. Ele ainda a lembrou: da próxima vez, não escorregue novamente. Enquanto bebia chá, ele se preocupava com o fato de Xin Yan ver. Seus olhos continuavam a olhar de lado, pensando: Xin Yan é uma cultivadora de sexta classe.
Suas habilidades de detecção podem facilmente descobrir minha pequena montanha de Dunkin, não deve ser difícil, e ela provavelmente verá algo afinal. De repente, a figura de Xin Yan apareceu diante dele. Shao Ge até ouviu a voz do cume da montanha de Dunkin, temendo que tudo pudesse ter sido desgastado. Shao Ge quase engasgou com seu chá, parecia que seu pequeno cume também não aguentaria por muito mais tempo. Após ajustar suas roupas, Luo Bing iniciou, o jovem mestre quer experimentar a capa para ver se serve? Por dentro, ela se arrependeu, desta vez eu falhei, mas ainda haverá oportunidades da próxima vez, um dia, certamente poderei beijar o jovem mestre. Como se estivesse ciente das intenções de Luo Bing, Shao Ge continuou a beber seu chá friamente, dizendo, não precisa, se você fizer seu trabalho, eu posso relaxar. A expressão de Luo Bing mudou imediatamente, seu rosto mostrando um leve descontentamento que deixou Shao Ge desconfortável, sem saber o que dizer. No entanto, temendo que ela pudesse ficar amuada, ele finalmente concordou relutantemente. Tentar não faz mal, disse Luo Bing, seu ânimo se elevando ao ouvir isso. Assim, Shao Ge vestiu o novo traje. Ele levantou ligeiramente os lábios, fazendo uma pose para parecer o mais bonito possível, perguntando a Luo Bing com confiança, o que você acha? Diante de sua aparência, Luo Bing parecia hipnotizada. Seus olhos brilhavam enquanto ela o olhava atentamente, sem responder. Ela continuou a admirar Shao Ge com um olhar amoroso, seu sorriso nunca desaparecendo. Shao Ge se sentiu tímido sob seu olhar intenso. Depois de um tempo, incapaz de suportar seu olhar, ele fingiu tossir algumas vezes, pare de olhar. Vá arrumar um pouco o quarto de TNH-Tu, então acenda um incenso calmante. Luo Bing perguntou, confusa, o jovem mestre quer entrar em cultivo isolado para fazer um avanço? Shao Ge respondeu, não, é seu irmão que está em cultivo isolado agora. Um pensamento cruzou sua mente sobre um grande fragmento de jade da alma, parecendo clamar, espere por mim. Ao ouvir isso, Luo Bing rapidamente se curvou obedientemente e se despediu, sim, eu irei me preparar imediatamente. Depois que Luo Bing deixou a sala, Shao Ge disse para si mesmo, então, onde poderia estar Eiting, que não tem senso de existência? Há momentos em que a falta de presença de um júnior é bastante problemático. Na sala de meditação, a fumaça do incenso se elevava. Shao Ge ofegava, encharcado de suor, enquanto se apressava para encontrar Eiting. Ele estava meditando quando encontrou o sênior, sem entender o que estava acontecendo. Shao Ge beliscou sua bochecha e o repreendeu, criança, você realmente sabe como se esconder bem. Foi necessário vasculhar a montanha Dunkin 3 vezes com minhas habilidades de detecção apenas para te encontrar. Usar habilidades de detecção para cobrir uma grande área na busca por alguém é exaustivo. Este garoto é simplesmente muito carente de senso de existência. Eiting esfregou a bochecha dolorida que havia sido beliscada. Ele se sentiu um pouco injustiçado, pensando, claramente, eu não fiz nada, mas se o sênior quer beliscar, então que belisque. Depois de repreender Eiting, Shao Ge de repente tirou um fragmento de jade da alma e o segurou em direção a Eiting. Ele disse, aqui, eu lhe dou este objeto hemisférico. Eiting ficou impressionado ao ver a esfera devido ao seu tamanho imenso. Ele pensou consigo mesmo, é realmente tão grande? Os métodos do sênior são de fato extraordinários. Shao Ge concordou com os pensamentos de Eiting. Ele acenou com a cabeça e disse com um sorriso, é isso mesmo, esta coisa é realmente muito grande. Então ele pensou consigo, como uma forma hemisférica não pode ser grande? Nem consegue cobrir. Depois disso, Lu Xiaojie focou sua visão para examinar o fragmento de jade da alma para verificar algo. Um raio de luz dourada emanou de seu olhar, envolvendo o jade da alma para segurança, é melhor verificar um pouco primeiro. Enquanto ele examinava o fragmento de jade da alma, uma pequena notificação apareceu recomendando certos remédios e ervas a serem usados em conjunto para recuperação e cura. Após ler aquela linha da notificação, ele refletiu, a implicação desta frase não é simples.
Shao Ge pensou consigo, o que o sistema quer dizer é que posso usar este objeto hemisférico, mas talvez meu corpo não suporte, e eu possa me machucar um pouco. Mas não poderia explodir, caso contrário, a notificação do sistema teria ficado vermelha. Depois disso, Shao Ge perguntou ao Júnior Eitin, você fez algum progresso em seu cultivo recentemente? Em seu coração, Shao Ge se sentiu um pouco mais aliviado. Se esse cara conseguisse romper para o próximo nível, isso ajudaria muito nessa absorção. Após a pergunta de Shao Ge, Eitin ficou sem palavras, só podendo coçar a cabeça em constrangimento, fazendo Shao Ge se sentir exasperado. Então você não rompeu, certo? Então, Shao Ge liberou uma onda de energia amarela para verificar o estado de Eitin. Não se mova, deixe-me examinar seu estado por um momento. Ele xingou em seu coração, garoto, embora você não seja um gênio, não deveria estar sem progresso. Eitin sentou-se em meditação seriamente para que o sênior o inspecionasse, mas por dentro, ele se sentia um pouco ansioso. Não sei, desde que absorvi aqueles fragmentos, não importa quanto eu absorva de ki espiritual, ele simplesmente não consegue ficar em meu corpo. Parecia que ele fechou os olhos, sentindo-se levemente tenso enquanto continuava a pensar, esses imensos kis espirituais vêm brincar em meu corpo. Depois de terminarem de brincar, eles simplesmente voltam. Eitin estava executando o estágio de grande conclusão, mas franziu um pouco a testa devido ao desconforto. Eu penso, seria que fiquei preso em algum limite porque peguei um atalho? Shao Ge observou Eitin, sua expressão mudando para uma de preocupação, pensando silenciosamente, esse garoto parece ter muita dificuldade em absorver o ki espiritual do céu e da terra. Poderia ser que no futuro ele terá que depender de engolir fragmentos de jade da alma para conseguir um avanço? Ele ponderava enquanto acariciava o queixo, pensando, mesmo que ele só possa contar com os fragmentos de jade da alma para avançar, se eu fosse um lixo inútil, então ele estaria completamente acabado para toda a sua vida. De repente, Eitin abriu os olhos para olhar para Shao Ge, notando o silêncio do sênior e achando estranho, por que o sênior não está dizendo nada? Ele tem estado insatisfeito com o cultivo ultimamente? Então, do nada, Shao Ge sorriu de maneira travessa, ainda acariciando o queixo, perdido em pensamentos. Felizmente, o sênior é uma criança do céu. Eitin começou a suar ao olhar para o sênior. Por que o sênior de repente está sorrindo assim? Depois, Shao Ge recuperou a compostura, pegou um fragmento de jade da alma e disse a Eitin, feche os olhos e acalme a mente. Pode não ser tão fácil quanto nas duas últimas vezes, prepare-se mentalmente. Eitin olhou nervosamente para o sênior, mas depois seguiu a ordem e fechou os olhos, confiou completamente no sênior. Shao Ge começou a realizar um feitiço, fazendo o jade flutuar no ar acima da mão de Eitin, emitindo uma estranha luz azul. Shao Ge pensou consigo mesmo, o consumo de Eitin e o consumo pelos cultivadores demoníacos podem parecer semelhantes, mas na realidade são completamente diferentes. O fragmento de jade da alma brilhava incrivelmente. Shao Ge observava atentamente Eitin, pensando, os cultivadores demoníacos devoram continuamente os outros, consumindo os pertences dos outros, enquanto Eitin purifica as entidades malignas que podem desviar os outros. De repente, o fragmento de jade da alma flutuou diante de Eitin e emitiu correntes de névoa verde que o envolveram. Essas correntes de névoa lentamente penetraram em seu corpo. Sua expressão se tignou levemente. O jade havia se estabelecido completamente. O incenso dentro do pequeno templo já havia queimado até a metade, com a fumaça continuamente saindo. De repente, do corpo de Eitin surgiu uma mistura estranha de névoa verde e preta. Acompanhada por isso estavam gemidos constantes, e o poder liberado crescia cada vez mais feroz e poderoso. Eitin permaneceu sentado, e ainda assim, correntes de névoa verde e negra, semelhantes ao fragmento de jade da alma, continuavam a escapar de seu corpo. Do outro lado, Shao Ge mostrou um desconforto óbvio, gritando, o que é isso? Está tão barulhento. De repente, o intenso fluxo de poder que estava sendo liberado se condensou. Shao Ge percebeu algo e pensou silenciosamente, aquela sombra atrás dele está mudando. A sombra escura claramente tomou a forma de um jovem alto e musculoso.
Shao Ge se perguntou, por que essa sombra é tão estranha? De repente, essa sombra se curvou diante de Shao Ge, deixando-o surpreso e questionando, está prestando respeito a mim? Lu Xiaojie estava extremamente surpreso com a ação daquela sombra. Se uma sombra ganhasse vida e se curvasse a uma pessoa comum provavelmente morreria de medo. Então, a atitude de Xiaojie mudou de espanto para diversão, mas Lu Xiaojie sentiu que tal gesto merecia reconhecimento. Xiaojie sorriu de alegria, pensando consigo mesmo, para uma sombra assumir essa forma, é graças ao fragmento de jade da alma que possuo, receber essa reverência certamente não é irrelevante. Assim que a sombra terminou de se curvar, ela dissipou sua essência e desapareceu, deixando para trás apenas o reflexo comum da sombra de Eiting contra a parede. Ao seu redor, inúmeras correntes de Qi azul furiosas giravam. Lu Xiaojie observava calmamente a situação de Eiting, ele se sentia tenso, avaliando em silêncio. Essas sombras queimadas são todas calamidades do céu e da terra. Se ninguém as purificar, um grande caos acabará por ocorrer. Esses seres malignos deveriam descer ao inferno. Dois enormes pilares entrelaçados com correntes erguiam-se majestosos ao redor de Eiting, que suava profusamente. Até Lu Xiaojie teve que admirar a cena. Mas neste momento, Eiting havia cortado os pecados do inferno. Eles realmente eram os que traziam o inferno para os outros. Após um momento intenso de cultivo em seclusão, Eiting finalmente rompeu para o terceiro rank com sucesso. Os olhos de Lu Xiaojie se arregalaram, espantados com a velocidade do avanço de seu júnior. É tão rápido assim? Pensou Lu Xiaojie. Embora o rosto de Eiting parecesse um pouco tenso, seu cultivo subiu rapidamente, saltando do terceiro rank, primeiro nível para o terceiro rank, segundo nível, e então até o terceiro rank, terceiro nível. Lu Xiaojie, excitação, maravilhou-se, maravilhoso. É ainda mais emocionante do que minha arduamente acumulada experiência. Ele se sentiu agradavelmente satisfeito, concluindo confortavelmente, esse garoto não está fazendo nada. Até mesmo o fragmento de jade da alma é meu. É essa a sensação de ser um sênior? O sistema de repente exibiu uma notificação, mestre-discípulo ganhou 150.000 pontos de experiência. Lu Xiaojie leu a notificação, surpreso, como se tivesse sentido involuntariamente as técnicas secretas. Seus olhos brilhavam como faróis, animadamente encorajando Eiting, muito bem, como esperado do meu júnior, suba de nível rapidamente e quebre os limites sem hesitação. O rosto de Eiting estava sério, extremamente tenso, com vasos sanguíneos se destacando em seus músculos faciais, apertando os dentes e soltando um gemido. No entanto, seu cultivo continuou a subir de forma constante. Terceiro rank, quarta camada, então terceiro rank, quinta camada, e direto para terceiro rank, sexta camada. Lu Xiaojie percebeu a condição instável de seu júnior. Ele ficou zangado e usou magia para estabilizar a energia interna de Eiting. Enquanto observava o espírito divino sendo gradualmente transmitido, Eiting acenou com a cabeça e comentou, parece que ser o sênior desse garoto não é tão fácil quanto parece. Após receber o espírito divino do tesouro de Lu Xiaojie, tanto a expressão quanto a energia de Eiting se estabilizaram novamente. Ele arqueou as sobrancelhas, especulando seriamente, este é o grande rei demônio? Claramente escondido no mundo humano? Purificar o mal vem ao custo do próprio corpo. Onde se pode encontrar uma pessoa tão maligna? Lu Xiaojie pensou secretamente, nem sei se haverá uma chance de encontrar aquele velho cego. Se nos encontrarmos, definitivamente vou calá-lo. O dignificado mestre celestial fez uma pausa diante de uma floresta de árvores tóxicas, com apenas um tipo de árvore erguendo-se sozinho. A atmosfera estava sombria, com crânios empilhados altos dos dois lados, todos de um branco puro. Ele contemplou, com autoconfiança, que este era provavelmente o lugar. Ao ver a lua de sangue iluminando o espaço nebuloso à distância, ele estava confiante em seu julgamento. De fato, pensou consigo mesmo. Um senhor demônio repousava em um alto trono e, com uma voz rouca, indagou, o dignificado mestre celestial, você trouxe o que eu preciso?
Ele projetou um anel com uma pedra verde em direção ao Senhor Demônio e respondeu friamente: Onde está o que eu quero? O Senhor Demônio recebeu o anel e, arrogante, afirmou: HMPH, é claro que não faltará para você. Ele olhou para o anel em sua mão cuidadosamente. Após confirmar, o Senhor Demônio entregou um pedaço de jade da alma ao dignificado Mestre Celestial, afirmando: um item completo, então eu lhe darei isso. Ao ver o dignificado Mestre Celestial receber o pedaço de jade da alma, o Senhor Demônio zombou com desdém: então este é o Mestre da Torre do Segredo Celestial, o dignificado Mestre Celestial dos Planos Celestiais fazendo um acordo com os cultivadores demoníacos da minha associação Lua Púrpura. Haha! Velho, para que você quer esse pedaço de jade da alma? O dignificado Mestre Celestial rosnou em questionamento: não deixamos claro que eu preciso de um pedaço de jade da alma completo desta vez? O Senhor da Demonia riu alto e disse: velho, parece que você não entende nada sobre o fragmento de jade da alma, entende? O fragmento de jade da alma que eu lhe dei é, na verdade, um fragmento de jade da alma completo com efeitos reais. Ele arregalou os olhos surpreso e perguntou: efeitos? O que você quer dizer com isso? O Senhor da Demonia segurou um pedaço de jade na mão e explicou arrogantemente: o fragmento de jade da alma foi selado e disperso por Hades. Ele deveria estar completo. O Senhor da Demonia enfatizou para o dignificado Mestre Celestial: mas se fosse um fragmento de jade da alma completo, não seria possível absorver o poder dentro dele, ele deve ser quebrado para corresponder ao selo. O dignificado Mestre Celestial parecia ainda não gostar do argumento do Senhor da Demonia e retrucou com raiva: então você também poderia me fornecer um fragmento de jade da alma completo, e eu encontrarei uma maneira de quebrar o selo eu mesmo. O Senhor da Demonia riu de forma astuta, como se tivesse acabado de encontrar uma situação excessivamente humorística. O dignificado Mestre Celestial franziu a testa, parecendo confuso. O Senhor da Demonia semicerrou os olhos e perguntou de forma zombeteira: o selo de Jade requer o poder do 9º nível para ser quebrado. Baseado em você, está no 9º nível? Nesse momento, ele percebeu de repente que a fenda nesse fragmento de Jade da alma já havia sido quebrada há muito tempo. Naquele tempo, já não havia mais fortes no 9º nível. Quem exatamente quebrou esses fragmentos de Jade da alma? O Senhor Demônio descansou o queixo e inclinou a cabeça, perguntando ao dignificado Mestre Celestial: você quer saber? Há um ditado no mundo: se alguém não sabe, deve apenas segurar o estômago e se encostar na coluna para ouvir. Ele respondeu suavemente: você pode me contar sobre ele? O astuto Senhor Demônio fez uma careta para ele: eu sei a resposta, mas não quero te contar. Você não deveria ser muito calculista? Por que não tenta descobrir por si mesmo? O dignificado Mestre Celestial rangeu os dentes de raiva e murmurou: você. Seus olhos brilharam com uma estranha luz verde. Ele xingou arrogantemente em silêncio: então eu devo ver qual será o resultado para sua pessoa sem vergonha. Depois de lançar sua técnica, o Senhor Demônio ficou horrorizado, sua mente girando enquanto o dignificado Mestre Celestial o aprisionava em sua habilidade suprema. O que é isto que pode impedir minhas ações? Ele silenciosamente lançou sua técnica e então a terminou por conta própria, suficiente para que o Senhor Demônio entendesse sua posição superior. Ele ficou pasmo, perguntando: desapareceu? O dignificado Mestre Celestial sorriu triunfalmente, dizendo a ele: eu vi o seu resultado. O Senhor Demônio ainda tentou manter sua posição, retrucando: você está tentando me assustar? O dignificado Mestre Celestial calmamente o expôs: seu nome é Chong-Hui, não é? Ele foi atingido no coração e, em um estado confuso, negou veementemente: você fingiu divindade e fantasmas. Você conhecia meu nome graças às informações da Torre Secreta Celestial, certo? Ele compreendeu as profundezas do coração de Chong-Hui, acenando alegremente: se você diz isso, então deve ser verdade. O dignificado Mestre Celestial utilizou a técnica da predição sobre ele e, portanto, sabia muito bem que estava prestes a morrer por uma espada negra. Não havia necessidade de perder palavras com alguém que estava prestes a encontrar seu fim. Espere um momento, uma espada negra? Pensou aqui e imediatamente lembrou da espada usada por Lu Xiaojie.
Ele suspeitou conjecturando, a espada daquele cara é de fato negra, poderia ser uma coincidência? Ele rapidamente questionou Chong-Hui, eu ouvi que a sede da sua associação Lua Púrpura está em algum lugar ao longo do rio Qinglong, foi aniquilada por um jovem com apenas cultivo de segundo nível. Chong-Hui foi atingido bem onde doía, seu rosto escureceu enquanto dizia asperamente, HMPH, velho, se você não deve perguntar, então não pergunte. O demônio Sheek também morreu lá, mas embora seu nível fosse sétima lua, ela não era mais forte que eu. Em seu coração, ele sentiu falta da figura do demônio Sheek, ela era a sétima lua porque era especial. A cena do demônio Sheek sendo consumido pelo altar de fogo se replaz vividamente na mente de Chong-Hui, ela havia se fundido ao Redial neste altar. Chong-Hui vagava em pensamentos, o sangue e a alma da coruja vermelha permeiam seu corpo. Ele lamentou com sentimentos persistentes, que pena. Seu eu interior estava ansioso e especulava, se alguém ama a coruja vermelha, é muito provável que ocorra a recuperação. Chong-Hui estava profundamente angustiado ao pensar em Lu Xiaojie, o cultivador de espada fraco, como este Lu Xiaojie poderia possivelmente matar a coruja vermelha. Até agora, isso permanece um mistério não resolvido dentro da Associação da Lua Roxa. O digno mestre celestial astutamente pressionou, o posto no rio Qinglong foi destruído, a Associação da Lua Roxa não pretende fazer nada sobre aquele insignificante secto. Chong-Hui resmungou de descontentamento, então levantou a mão para entoar um feitiço. Ele criou uma formação sob os pés do digno mestre celestial e informou friamente, é melhor não perguntar se você não quer saber, por favor, saia. A formação de teletransporte gradualmente revelou os selos mágicos abaixo de seu local de pé, a energia demoníaca girando ao redor. Ele riu arrogantemente, zombando, haha, a Associação da Lua Roxa não pode suportar aquela cicatriz, pode? Seu corpo foi elevado no ar pela formação demoníaca, restando apenas sua voz ecoando, devo também tocar minha 16ª peça. A luz da lua brilhava intensamente no céu noturno claro sobre uma pequena vila costeira na fronteira de Qingzhou. Recentemente, nesta pequena vila, algumas mulheres de meia idade começaram a gritar e causar alvoroço. Para ser sincero, era o Santo das Espadas. Ele ficou em pé ao lado da janela, sem palavras enquanto observava as mulheres gritando perto da cerca. Yang Shu, que estava trabalhando do lado de fora, também notou a perturbação. Ele comentou impotente, esse grupo de mulheres está idolatrando loucamente o Santo das Espadas. Recentemente, essas tias trabalharam mais duro, às vezes, elas até querem entrar na casa. Ele carregava a Vardli uma bacia de água, ponderando, recentemente, algo muito estranho aconteceu. Yang Shu lembrou-se das palavras de Lu Reshan, que lhe instruiu, a partir de agora, não me chame mais de sênior, me chame de vovô. Ele se perguntou, com um olhar questionador, eu originalmente o chamava de vovô, mas agora ele quer que eu mude para sênior, e eu não sei por que tenho que voltar a chamá-lo de vovô. Lu Reshan, com a cabeça cheia de pensamentos conflitantes, refletiu, Jichen Kong aceitou Lu Dongli como júnior, e já que ele aceitou Dongli, isso não significa que ele mesmo é um júnior de Jichen Kong? Não, já levei essa criança comigo, devo assumir a identidade de um membro da família para educar essa criança, disse Lu Reshan com uma voz firme. O Santo da Espada respeitosamente juntou as mãos e respondeu, Senhor Lu, incomodei-o por meio mês, é hora de eu partir. Lu Reshan fez um som de ó não muito surpreso. O Santo da Espada sugeriu educadamente a ele, no entanto, antes de eu partir, gostaria de dar uma olhada no óleo do caos. Será que isso seria possível? Yang Shu observou silenciosamente a conversa entre o Santo da Espada e Lu Reshan, pensando consigo mesmo, o Senhor Soberano da Espada quer ir? O olho do caos é como um poço. Lu Reshan, segurando um chinelo de palha quase terminado, perguntou solenemente, você realmente quer vê-lo? O Santo da Espada confirmou decisivamente para ele, quero ver. Ele olhou para Yang Shu, que estava ocupado do lado de fora, e respondeu ao Santo da Espada, então leve a menina com você. Yang Shu ficou surpreso, ofegando de incredulidade. LCASN repreendeu severamente, você, o que quer dizer com uma?
Você já recebeu minha herança, é hora de você entender suas responsabilidades. Sem esperar que Yang Shu dissesse mais alguma coisa, ele gritou em alto e bom som, vamos. Ao mesmo tempo, ele usou uma técnica de teletransporte para levar os três para o lugar chamado Olho do Caos. Após um repentino furacão surgir, a casa ficou vazia, sem uma alma por perto. O grupo de mulheres que conversava do lado de fora ficou atônito, murmurando, para onde foi todo mundo? Por que eles parecem ter desaparecido de repente? Os três haviam alcançado a vasta extensão conhecida como Mar Sem Fim, localizado na fronteira de Qinzhou. Yang Shu ficou boquiaberto, exclamando, vovô, é aqui que está o Olho do Caos. Então, na verdade, não é um poço, mas um mar. Luo Rechan explicou pacientemente, criança, o Olho do Caos está localizado na parte mais profunda do Mar Sem Fim, e com seu cultivo atual, você não conseguirá vê-lo. Yang Shu perguntou com olhos arregalados, vovô, o que é o Olho do Caos? Luo Rechan estreitou os olhos e respondeu solenemente, o Olho do Caos é o lugar de onde os monstros aparecem. Yang Shu repetiu, atônito, monstros? Ele respondeu à pergunta de Yang Shu calmamente, os primeiros monstros a aparecer no mundo Tianshuan vêm do Olho do Caos, das profundezas do mar. Olhando para o profundo e grande redemoinho diante dele, Yang Shu instou Luo Rechan, então vamos nos apressar e detê-lo. Ele sorriu gentilmente e confiou-lhe, quando você crescer e se tiver a habilidade, poderá destruí-lo, e será um grande homem. Yang Shu ficou cada vez mais confuso enquanto ouvia, cada frase continha uma profunda admiração, o Olho do Caos é realmente tão poderoso? O Santo da Espada falou severamente para esclarecê-lo, a razão pela qual o Senhor Lu ficou em uma pequena aldeia por anos é para lidar com os monstros que aparecem no Olho do Caos. O Senhor Lu é a primeira linha de defesa que Qinzhou estabeleceu fora do Olho do Caos. Yang Shu sentiu uma imensa admiração em seu coração, vovô, você é uma pessoa tão grandiosa, enfrentando tudo sozinho com apenas uma espada como uma fortaleza imponente. Luo Rechan confiou gentilmente a seu discípulo direto, se eu morrer, essa tarefa cairá sobre você. Ele ficou atônito, questionando a si mesmo, posso suportar essa responsabilidade? Isso fez com que as mãos de Luo Rechan, repousadas na cadeira de rodas, tremessem levemente de ansiedade, se eu não puder fazer isso, então, o que acontecerá? Luo Rechan, com olhos perspicazes, acariciou gentilmente o ombro de Yang Shu para tranquilizá-lo, eu não estou morto ainda, estou? Se você deseja assumir essa responsabilidade, ainda não é sua vez. Além disso, por quase 10.000 anos, o Olho do Caos tem estado tranquilo. O Santo da Espada sorriu quietamente, observando Yang Shu, esta bela e tímida criança conquistou a consideração do Senhor Luo. Ele recordou a época em que se sentou para discutir com Luo Rechan, onde esse assunto foi mencionado. Senhor, você realmente escolheu aquela criança? No tom calmo de Luo Rechan, havia uma completa confiança em Yang Shu, essa criança tem uma calamidade, mas é muito corajosa. O Santo da Espada se sentiu revigorado pela determinação de Luo Rechan, se o Sênior Lu não estiver enganado sobre essa criança, talvez um dia ela empunhe a espada do avô desta era. Após contemplar a cena, ele respeitosamente uniu as mãos em frente a Luo Rechan, posso me retirar agora, se o Olho do Caos não tiver mais assuntos. Luo Rechan acenou com a mão, respondendo sucintamente, vá. O Santo da Espada desapareceu subitamente, deixando apenas os dois discípulos mestres, Luo Rechan e Yang Shu. Yang Shu, hesitante, perguntou-lhe, vovô, posso olhar para aquele Olho do Caos agora? Ele deu um tapinha na cabeça de Yang Shu e o repreendeu com firmeza, você, garoto tolo, com seu nível de cultivo atual, apenas um olhar levaria sua alma a se dispersar. Ele sentiu uma dor aguda, exclamando, ai. Yang Shu esfregou a cabeça com uma expressão de admiração, realmente impressionante. Luo Rechan olhou pensativamente para o distante, perguntando, Yang Shu, há quanto tempo eu selo seu cultivo? Ele respondeu alegremente, vovô, já faz cerca de 1 ano e meio. Ele lançou um olhar para Yang Shu e comentou solenemente, 1 ano e meio é tempo suficiente, sua base é sólida o bastante, e o aperfeiçoamento foi suficiente para você.
Desnecessário dizer que ele estava preenchido de imensa alegria por dentro. Vovô, isso significa que você vai levantar o selo para mim? Luo Rechan fez um pequeno corte na ponta do dedo indicador, e uma fina mecha de fio dourado apareceu do corte. Luo Rechan gentilmente incumbiu Yang Shu. Esta linhagem deve ser passada através das gerações. Só quando você absorver o verdadeiro Qi em minha mão é que poderá praticar as verdadeiras artes escondidas da espada e as técnicas de preservação. A mecha de verdadeiro Qi disparou diretamente para o meio da testa de Yang Shu, pegando-o de surpresa. A técnica da formação que o havia reprimido há muito tempo estava agora gradualmente se dissipando. Yang Shu estava exultante como um peixe retornando à água. O selo havia sido levantado. O poder que antes estava dormente dentro dele rompeu violentamente. O céu e a terra pareciam ressoar com Yang Shu enquanto o verdadeiro Qi subia e envolvia seu corpo flutuante. Ele exclamou de alegria. Após compreender tudo, Yang Shu soltou uma respiração, regulando sua respiração. Seu cultivo agora alcançou o terceiro nível. Yang Shu abriu os olhos bem grandes, uma pupila mudando para o dourado, brilhando como uma luz deslumbrante. Em 1 ano e meio, ele havia rompido da cena inicial para o terceiro nível. Neste momento, Lu Xiaojie estava bocejando e se espreguiçando, quase desalinhando a mandíbula, perguntando-se por que ainda não havia terminado. O progresso de cultivo de Eiting estava aumentando continuamente, bastante promissor. Do terceiro nível, 7ª camada, terceiro nível, 8ª camada, terceiro nível, 9ª camada, Lu Xiaojie sentiu um orgulho no coração. Continuando assim, parecia que ele estava prestes a romper para o 4º nível em breve. Os efeitos da meia jade eram realmente muito fortes. De repente, o sistema o alertou, chamando a atenção de Lu Xiaojie. Após receber a notificação do sistema, ele murmurou suavemente, uma notificação do sistema, hein? O sistema ecoou com outro som antes de anunciar alegremente, parabéns, grande cultivador da seita Mo, terceiro nível mais um. Lu Xiaojie ficou surpreso, totalmente atônito, mais um adicionado. Quem é? Ele estava ansioso para saber quem era, então apressou-se em ativar suas habilidades de detecção. É Luo Bing ou Mo Dongfang? Deixe-me dar uma olhada. Ele direcionou seu olhar para onde Mo Dongfang estava recluso em cultivo, elogiando orgulhosamente. Esse garoto fez tantas figuras mudar notavelmente, a energia sobre ele ainda mantém um ponto. Poderia ser que ele tenha rompido? Poderia ser Luo Bing. Quando olhou para Luo Bing, viu os ombros nus da jovem espreitando sob a água. Ela estava imersa na fonte termal, sua mente completamente focada em Lu Xiaojie enquanto se lembrava, hoje à noite eu devo me esforçar mais, perseverar a cada dia certamente levará a uma maior força. Vamos lá, Luo Bing, pelo jovem mestre. Ele corou, admirando-a silenciosamente. Essa garota na verdade não estava cultivando. Ele rapidamente conjecturou, poderia ser Xiao Qiu. Não, de jeito nenhum. Poderia ser que com suas oportunidades totalmente amadurecidas, ela ainda tenha uma chance? Lu Xiaojie usou suas habilidades de detecção para espiar o quarto de Xiao Qiu, observando por um momento antes de continuar pensando. Ele suspirou ao vê-la sonhando com comida, mastigando a toalha. Como esses 2 pedaços de carne podem ser tão cansativos? Yum. Após examinar tudo minuciosamente, Lu Xiaojie reverteu suas habilidades de detecção, concluindo firmemente que se ela não era uma júnior nas montanhas, então ela só poderia ser uma júnior por aí. Bons juniores sabem lutar pelo nosso séquito Mo. Ele se lembrou de Yang Shu e especulou animadamente, embora cada um tenha sido escolhido com grande cuidado, romper para o terceiro nível certamente significa que deve haver algum tipo de oportunidade. Quanto mais ele pensava, mais Lu Xiaojie sorria com orgulho. A maioria dos verdadeiros herdeiros é da região de Zhao Li. De fato, nossa região de Zhao Li tem uma riqueza de talento. Ele fechou os olhos e sorriu entusiasticamente enquanto especulava, talvez isso também esteja relacionado ao destino especial do filho do céu escolhido como eu. Tenho observado este júnior, e lá fora, a aurora começou a romper. Lu Xiaojie pensou consigo mesmo, já é de dia agora. Eiting lentamente abriu os olhos, controlando sua respiração com respirações profundas.
Após terminar seu cultivo, ele havia alcançado o quarto rank, primeiro nível. Lu Xiaojie sorriu e o elogiou: garoto, você me superou por um nível agora. No entanto, não era nada especial, afinal, um momento atrás, ele havia desmascarado dois personagens principais acima do nível 40, e o sistema exibiu a notificação: parabéns, você recebeu a recompensa de mestre-discípulo. Ele olhou com os olhos arregalados em descrença, sem ousar acreditar que apenas pelo Júnior ter subido de nível, ele também havia recebido um item tão raro. O rosto de Lu Xiaojie iluminou-se, animado ao ler a notificação: droga, vários milhões de pontos de experiência. Se eu pudesse reverter o aumento de nível do Júnior, isso seria tão satisfatório. Ei Ting gaguejou ao perceber que seu cultivo havia disparado impressionantemente: estou no quarto rank agora, tudo graças a você, Sênior, que cuidou de mim a noite toda. Ele olhou para Lu Xiaojie com gratidão infinita, sentindo uma dívida de gratidão tão pesada quanto montanhas. Ei Ting fez uma reverência formal de respeito a Lu Xiaojie. Ele se levantou com dignidade e disse resolutamente ao seu Júnior: levante-se, você sabe que não gosto disso. Ele deu um passo mais perto, colocando a mão no ombro de Ei Ting, continuando suavemente: fique parado, vou verificar sua condição um pouco. Lu Xiaojie fechou os olhos, usando habilidades de detecção para sentir, mas ficou espantado porque na sua frente estava completamente vazio, ele não conseguia sentir nada. Ei Ting não estava em lugar algum. As habilidades de detecção de Lu Xiaojie estavam percorrendo a sala à procura de Ei Ting. Onde ele está? Onde o garoto foi? Estranho, ele estava claramente aqui apenas um momento atrás. De repente, ele se lembrou: espere, a habilidade inata deste garoto é que mesmo se eu estiver bem na sua frente, você ainda não pode sentir que minha técnica sonora super avançada existe. A menos que Lu Xiaojie imediatamente reverta suas habilidades de detecção para confirmar isso. Vendo Ei Ting ainda parado rigidamente na sua frente, ele xingou internamente: droga, como eu pensei. Tente novamente. Lu Xiaojie fechou os olhos novamente para realizar as habilidades de detecção e ainda recebeu o mesmo resultado, não encontrando a sombra de Ei Ting enquanto estava lançando a técnica. Lu Xiaojie então reverteu suas habilidades de detecção e abriu os olhos em espanto. Na sua frente, ele ainda podia ver Ei Ting de pé sozinho, atordoado, sem entender o que estava acontecendo. Lu Xiaojie não conseguiu conter sua empolgação, examinando Ei Ting de todos os ângulos e comentando alegremente: droga, esse garoto. Ele é um assassino nato, matando silenciosamente sem deixar rastros. Ele estroçou o queixo, avaliando em silêncio: além disso, o espírito deste garoto é ainda mais forte do que minha própria habilidade, no momento de vida ou morte, ele será um quarto rank. Lu Xiaojie ponderou profundamente: o fragmento de Jade da alma tem efeitos tão miraculosos, me pergunto quantos fragmentos de Jade da alma existem neste mundo. De acordo com o que Yu Yui disse, o fragmento de Jade da alma é o poder remanescente do Imperador Qing após ser morto por Hades. Ele sorriu, calculando uma equação simples em sua mente: se eu me esforçar para coletar todos os fragmentos de Jade da alma e criar um Júnior nono rank ou levemente esgotar o oitavo reino, não seria fantástico? Tal plano ideal fez com que ele sorrisse amplamente enquanto batia em Ei Ting no ombro: nada mal, é isso que sou. Lu Xiaojie recuperou a compostura e disse seriamente a Ei Ting: a partir de agora, estou me preparando para transmitir a você uma herança secreta, possivelmente da primeira geração da Seita da Espada. Os olhos de Ei Ting se arregalaram de emoção: uma herança da primeira geração da Seita da Espada? Lu Xiaojie fechou os olhos, começando a executar a técnica secreta, enquanto explicava calmamente: observe de perto a ki espiritual que estou canalizando. Este conjunto de habilidades de espada pode parecer comum, mas permitirá que cada um de seus golpes alcance o dobro da eficácia. Ele executou cada golpe de forma graciosa e flexível, cheio de charme, suave, porém poderoso, deixando Ei Ting em admiração. Ele pensou resolutamente consigo mesmo: de fato, eu quero transmitir métodos de ataque comuns a Ei Ting. O campo de treinamento era o lugar mais adequado para um assassino se esconder. Ei Ting observava atentamente, sem desgrudar os olhos por um segundo. Após a demonstração,
Lu Xiaojie contraiu sua energia e perguntou gentilmente: ele memorizou? Ei Ting assentiu firmemente, indicando que compreendeu. Lu Xiaojie tinha algumas dúvidas, então ele comanda gentilmente: então você tente. Ele pensou ceticamente: ele já aprendeu tão rápido? Eu aprendi isso do sistema, então eu só estava improvisando um pouco mais cedo. Ei Ting avançou, concentrando toda a sua força. Lu Xiaojie avaliou silenciosamente: se ele já aprendeu, isso só pode significar que eu sou realmente incrível. Ei Ting fechou os olhos, preparando-se para reencenar a técnica secreta que acabará de testemunhar, enquanto Lu Xiaojie observava nervosamente seus movimentos. Ele descarregou poderosamente o primeiro golpe cheio de força, deixando Lu Xiaojie atônito. Ei Ting repetiu continuamente e perfeitamente as técnicas com habilidade e força que acabará de absorver de seu sênior. Ele ficou astonished e reconheceu imediatamente o talento de Ei Ting, então a capacidade de compreensão desse garoto é realmente tão alta. Esta é apenas a primeira prática, e ele já a dominou assim. Lu Xiaojie estava animado e elogiou: nada mal, você completou a prática de todo o manual de habilidades de espada. Em seu coração, ele ainda sentia algo estranho, mas é muito estranho, a fundação inata de Ei Ting não é a melhor. Por que ele está aprendendo tão rápido? Há algo de errado, deve haver um problema. Lu Xiaojie perguntou ao seu júnior: seu corpo se sente estranho? Ei Ting parecia relaxado, olhando em branco, pois não entendia o ponto dele. Lu Xiaojie então perguntou mais claramente: há alguma dificuldade com a técnica de cultivo? Ei Ting balançou a cabeça, indicando que não havia nada de errado. Naquele momento, Lu Xiaojie o instou firmemente, especulando: como pode não haver nada? É possível que meu júnior não sinta nenhuma presença? Ele também é um dos personagens principais do mundo. Ele pensou consigo mesmo e imediatamente descartou a ideia: não, não é isso, se fosse verdade, o equilíbrio de gênero em breve seria perturbado. Ele estreitou os olhos para observar Ei Ting, avaliando secretamente: parece que há razão para ele ter essa compreensão. Lu Xiaojie estalou os dedos em autocomplacência: é tudo porque ele tem um sênior, o filho escolhido do céu. Lu Xiaojie disse alegremente ao seu júnior: vamos sair e aproveitar o sol. Os dois caminharam juntos para fora, e ele falou gentilmente com Ei Ting: Ei Ting, para a competição de esgrima que acontece a cada 3 anos, não pretendo participar. Ele se virou para olhar Ei Ting, confiando: confio em você, meu único júnior, você é o júnior da Mosect. Por sentimento e razão, você deve assumir essa responsabilidade sozinho. Uma vez passado o encargo, ele se virou para receber a abundante luz do sol. Ei Ting olhou admirado para seu sênior, ele estava devotado e curvou as mãos em respeito a Lu Xiaojie para aceitar essa nobre responsabilidade. Ele estava empolgado: quero que todos saibam que na Mosect, não pode ser apenas eu que sou forte, é importante que todos vejam que o júnior que ensinei também é extraordinário. Lu Xiaojie sorriu com alegria, pensando nas conquistas que havia alcançado, sentindo-se satisfeito e orgulhoso. Nesse momento, a reputação da Mosect irá rapidamente aumentar. A tarefa de elevar a seita parecia simples. Ele olhou para o céu claro, calculando secretamente: mas por agora, devo criar algumas oportunidades para o mundo ver o quão notável é meu júnior. Com a força atual de Ei Ting, Lu Xiaojie sabia que precisava encontrar a pessoa certa para ajudá-lo a ganhar fama. Ele se lembrou da adorável Pei Qianqi em sua mente, alguém para quem ele já tinha um plano. Não há uma ferramenta muito boa em casa agora. Ele pensou consigo mesmo: com sua pele clara e pernas longas, ela é muito adequada para colidir com meu júnior, que é moreno e forte. Pensar era uma coisa, agir era outra. Lu Xiaojie virou-se para arranjar com Ei Ting: aquela garota teve muito pouco contato com pessoas do nível dela, por isso você não sabe nada sobre sua força atual. Vou te ajudar a encontrar um parceiro de treinamento. Você precisa valorizar esta oportunidade. Ei Ting, ingênuo, coçou a cabeça e pensou: um oponente de treinamento, Lu Xiaojie andou confiante, afirmando: que tal a Santa Chunkyu Mountain? Quando é hora de trabalhar, temos que trabalhar. Nossa seita Mo não precisa de pessoas inúteis.
Os dois mestres-discípulos chegaram à arena da seita Mo. Eitin ficou maravilhado ao ver a figura adorável à sua frente. Ela é minha oponente de treinamento? Ele perguntou, com os olhos bem abertos. Pei Qian cruzou os braços, seu rosto claramente mostrando desgosto. Por que eu tenho que lutar com ele? Ela pensou consigo mesma, esse cara não é o Júnior do tio Lu? Apenas um segundo nível e ele quer enfrentar-me? Logo após fazer seu comentário, Pei Qian ficou surpresa e imediatamente se corrigiu. Espere um minuto, esse garoto parece estar no 4º nível. Lu Dong lhe perguntou curiosamente ao irmão, irmão, o nível de Eitin não é o mesmo de ontem mais? Jian Xinyan rapidamente avaliou, além disso, alcançou um nível que desafia o bom senso, parece que ele estava apenas no 2º nível ontem. Lu Xiaojie sorriu de forma compreensiva e respondeu, é apenas um pequeno truque. As duas jovens ficaram estupefatas e admiraram as habilidades de Lu Xiaojie. De fato, é tudo por um amigo, de fato, é tudo por um irmão. Pei Qian, ouvindo a espreita, sentiu ainda mais curiosidade. Que pequeno truque permite que uma pessoa aumente 2 níveis da noite para o dia? Ela lançou um olhar, seu coração cheio de ambição, eu também quero tentar esse pequeno truque. Ela encarou Eiting e pensou com arrogância, você quer competir, hein? Vamos ver do que você realmente é capaz. Pei Qian reuniu sua determinação, lembrando-se com raiva, eu sou a santidade da montanha Xunkyu, e agora reduzida a ser uma ajuda de treinamento do Mosect, então eu ainda devo ter graça e competência, certo? Isso parece um pouco errado, não é? Ela fechou os olhos firmemente e declarou resolutamente, que a batalha comece, vou usar habilidades de detecção para ofuscar Eiting e ver como ele tenta escapar. Mas assim que ela terminou de lançar, Pei Qian ficou completamente confusa porque não conseguia discernir a figura de seu oponente. Ei, onde ele foi? De repente, um ataque de espada atingiu Pei Qian, despertando-a de volta à realidade, percebendo que ele ainda estava ali. Ela rapidamente pulou para trás para desviar do ataque de espada de Eiting, finalmente não subestimando mais ele em seu coração, então não posso usar habilidades de detecção para localizá-lo. Ele é realmente o único Júnior do tio Lu. Ela rapidamente levantou sua lança para desviar do golpe. Os dois lutaram ferozmente, e Pei Qian comentou astutamente, as técnicas dele são bastante semelhantes às do tio Lu, mas ele ainda está muito atrás. Ela avançou, fechando a distância para Eiting com uma velocidade surpreendente, lançando um poderoso golpe de lança que o mandou voando para fora do palco. Pei Qian sorriu, pufando o peito com orgulho, pensando consigo mesma, me elogie rapidamente, eu derrotei o grande Júnior do tio Lu. Lu Dongli, preocupado, expressou sua opinião, irmão, na verdade, Eiting não é adequado para esse tipo de combate em arena. Jian Xinyan concordou e acrescentou, isso mesmo, amigo, que tal não limitarmos mais a arena para que Eiting possa se apresentar confortavelmente? Pei Qian, insatisfeita, fez uma careta, subestimar uma pessoa como eu, tudo bem, mas você quer lutar de novo? Lu Xiaojie olhou para a figura derrotada de Eiting no palco, sorrindo enquanto afirmava seu propósito, eu só quero que ele perca mais algumas vezes, para que ele possa entender suas próprias forças e fraquezas. Ele falou com firmeza, dando a ordem, lute novamente. Observando Eiting subir resolutamente para um revanche, Pei Qian fez uma careta de frustração, murmurando para si mesma, que irritante, se não fosse pela comida deliciosa da seita Mo, eu já teria virado as costas e ido embora. Mas em um piscar de olhos, o Eiting que acabará de estar à sua frente desapareceu sem deixar rastro. Olhando para o silêncio da arena vazia, somente ela ficou, Qian ficou astonada, ele desapareceu completamente? Não era essa toda a sua força agora há pouco? Pei Qian soltou um respiro frustrado ao ver uma sombra negra piscando à vista, se aproximando dela. Um golpe de espada decisivo foi lançado de repente a partir dele. Pei Qian lançou um contra-ataque, levantando sua lança para bloquear o golpe, mas em um instante, Eiting havia desaparecido novamente, deixando-a em alta alerta. Ele tinha ido embora novamente, como um fantasma. Ela concentrou toda a sua energia,
preparando-se para contra-atacar, mas não pôde deixar de pensar: eu sou a santidade da montanha Xunkyu, não me subestime. Ei Ting reemergiu do nada, lançando um ataque direto contra ela. Pei Qianqian sortou e balançou sua lança para contra-atacar. Os dois golpes colidiram ferozmente, a energia explodindo poderosamente. Parecia que a vitória nesta luta pendia para a encantadora Pei Qianqian, pois ela havia derrubado a espada de Ei Ting. Ela sorriu triunfante e concluiu: você perdeu. Em seu coração, ela afirmou confiante: HMPH, a habilidade de aparecer e desaparecer é realmente difícil de lidar. Mas ainda assim, tendo acabado de atingir o 4º nível, sou muito mais forte que você, Qianqian. Sentindo-se satisfeita, ela se virou para olhar Lu Xiaojie, pensando: desta vez, tio deve me elogiar, certo? Quem teria pensado que as 3 pessoas ali estão tão absorvidas na conversa que nem prestam atenção no espetáculo que se desenrola aqui? Jian Xinyan comentou suavemente: você fez progressos, mas infelizmente, Ei Ting ainda não compreende bem esse tipo de habilidade. Lu Donli rapidamente concordou: isso mesmo, se ele segurasse um pouco, seria muito melhor. Pei Qianqian estava indignada, com a boca aberta: vocês nem vão olhar para mim? Lu Xiaojie ordenou em voz alta: continue lutando com ela. Desta vez, o foco é ocultar a energia, com os ataques em segundo plano. Pei Qianqian ficou paralisada de choque: ainda lutando? Se você tratar isso assim, eu vou aumentar o preço. Ela cerrou os dentes e xingou Ei Ting com raiva ao vê-lo se aproximar, juntando as mãos em uma saudação para se preparar para a batalha. Que irritante, eu nem concordei que você se curvasse e saudasse. Lu Xiaojie astuciosamente trama provocar a santa de Xunkyu Mountain. Parecia que ela estava ficando um pouco irritada, então ele precisava estimulá-la um pouco para garantir que ela estivesse disposta a servir como uma ferramenta. Sem hesitar, ele imediatamente instruiu seu júnior: Retin, desta vez lembre-se de conter sua energia. Desde que você faça isso bem, derrotar a santa de Xunkyu Mountain será tão bom quanto garantido. Qianqian não pôde deixar de ouvir aquelas palavras arrogantes: o que você quer dizer com me derrotar? Ela lançou um olhar frio para Ei Ting que o deixou em pânico. Pei Qianqian adotou uma postura, seu coração ardendo com o desejo de não ser superada. Ela declarou audaciosamente: Ei Ting, venha. Use toda a sua força, e vamos ver se você consegue me derrotar. Lu Xiaojie percebeu que ela havia caído em sua armadilha, e ele convidou lentamente as 2 belezas que o acompanhavam para desfrutar de um chá enquanto tomavam seu tempo. Ele pensou consigo mesmo: lá de longe, saboreando o chá enquanto assiste, ela definitivamente não esperará meu espírito. Na verdade, é o espírito do esforço. Os 3 saborearam um delicioso chá enquanto observavam o duelo se desenrolar no palco. Jian Xinyan comentou com entusiasmo renovado: Ei Ting se tornou mais habilidoso. Lu Donli previu audaciosamente: mas é verdadeiramente impossível derrotar Pei Qianqian. Pei Qianqian olhou ao redor em busca da energia de Ei Ting: este cara está se tornando cada vez mais habilidoso, não consigo ouvir nenhum som dele, só posso confiar nos meus instintos para senti-lo. Um traço de energia negra apareceu silenciosamente atrás dela. Ei Ting, como um flash, desferiu um golpe decisivo, atingindo Pei Qianqian. Ela ficou assombrada ao perceber que a verdadeira intenção de Lu Xiaojie era fazê-la lutar continuamente contra ele. Então o tio Lu pensa dessa maneira, ele está progredindo muito rápido. Ela usou sua lança para contra-atacar, gritando confiante: mas você quer que eu perca? De jeito nenhum. Ei Ting evitou o ataque usando uma técnica de furtividade. Pei Qianqian, frustrada, gritou: quer escapar? É tarde demais. Ela lançou uma técnica de aprisionamento para impedir completamente a técnica de furtividade dele. Ei Ting foi atingido e pensou em pânico: estou preso agora. Pei Qianqian avaliou seriamente as habilidades de Ei Ting: embora sua força esteja além do comum, será muito difícil vencer contra um oponente com força divina. A principal razão é sua fundação estável, além de ter alcançado o 4º nível e ter técnicas poderosas, não há nada particularmente destacado. Ela apontou candidamente as deficiências de Ei Ting:
então percebeu que sua boca era mais rápida do que seu cérebro, perguntando a si mesma, por que eu o tratei assim? Como vou convencê-lo a fornecer refeições e bebidas na seita Monofuturo? Afinal, ele é o Júnior Sênior do tio Lu, não é? Fazer isso é apenas dar um tapa na cara do tio? Depois de decifrar as palavras de Lu Xiaojie, ela lembrou alegremente Eiting, não é à toa que você é a santidade da montanha Xunkyu, Eiting, você deveria aprender com ela. Ele aplaudiu e sorriu, então disse a Pei Qianqian, venha comigo. Ela tremeu, ficou pálida e pensou consigo mesma, acabou, eu realmente ofendi o tio Lu. Ela se virou com lágrimas nos olhos para Jian Xinyan, enviando uma mensagem com sinceridade, tio, me salve. Mas ao olhar para ela, Jian Xinyan não disse nada e seguiu em silêncio os passos de Lu Xiaojie. Qianqian ficou atordoada, pensando, acabou, pensei que o tio também me ignoraria. A jovem talentosa da montanha Xunkyu poderia realmente cair em desgraça aqui? Pei Qianqian observou a figura de Lu Xiaojie com desespero, meu nome é Qianqian. Neste momento, eu bati na cara do jovem mais talentoso de Qinzhou. Agora, ele vai me levar a um lugar onde ninguém me conhece, e temo que ele queira me matar para me silenciar. Ela tremia, buscando desesperadamente ajuda, e pensou apressadamente, há alguém que conheça uma maneira de escapar? Depois de andar por um tempo, Lu Xiaojie parou e disse suavemente, chegamos. Pei Qianqian, aturdida e com lágrimas nos olhos, falou de forma confusa, chegamos ao corredor da morte agora, acabou. Estou condenada com a maquiagem da floresta Yang, o perfume de Tiao, o batom de aromas de baunilha, adeus. Lu Xiaojie continuou calmamente, Qianqian, o tio está perguntando a você. Antes que ele pudesse terminar, ela entrou em pânico e gritou, perguntar significa querer viver? Lu Xiaojie respondeu com calma, o tio quer perguntar a você, Beizou também encontrou fragmentos de jade da alma? Pei Qianqian ficou surpresa e perguntou de volta, o que é um fragmento de jade da alma? Ele confirmou solenemente mais uma vez, sim, fragmento de jade da alma. Pei Qianqian suspirou aliviada e respondeu, o tio Lu deve saber sobre isso, você me assustou até a morte, eu pensei que esse assunto não era valioso. Ela se tornou altamente alerta, isso é uma questão de alta confidencialidade da seita. O assunto dos fragmentos de jade da alma tem implicações sérias, lembre-se, não deve ser divulgado para fora. Esta é uma informação confidencial de Xunkyu Mountain, não podemos deixar as pessoas entrarem em pânico ou reunirem fragmentos de jade da alma. Primeiro, deve ser entregue à seita, mas Xunkyu Mountain gerencia estritamente este segredo e não permite que rumores surjam. Ela pensou, talvez a seita da espada Qinzhou também deveria lidar com isso dessa forma. Então, como o tio Lu soube? Lu Xiaojie imediatamente leu sua expressão e sorriu enquanto explicava, não só sei sobre isso, como também lidei com alguns fragmentos de jade da alma. Pei Qianqian ficou atordoada, incapaz de acreditar no que ouvia, gaguejando, o que? Tio Lu, você está dizendo que lidar com significa selar ou destruir? Aquela coisa pode ser lidada? Ele enfatizou firmemente, claro que significa o último. Pei Qianqian estava tão cética que ficou sem palavras. Ela o encarou, questionando, destruir? Mesmo meu mestre disse que não pode erradicar completamente os fragmentos de jade da alma, ele pode apenas selá-los. Lu Xiaojie lançou seu olhar para a luz do sol filtrando pela cobertura de bambu e assentiu em concordância, de fato, essa é a pessoa mais poderosa do mundo. Ele perguntou a Pei Qianqian de forma incisiva, mas Qianqian, você realmente acredita que o Sênior pode fazer algo? Ela rapidamente, hesitante, negou, bem, isso certamente não é verdade. Lu Xiaojie insinuou calmamente sua explicação, você não precisa ficar muito surpresa, assim como um pássaro pode voar, um peixe pode nadar livremente. Entre o céu e a terra, cada um tem suas próprias forças. Este é um princípio muito simples. Pei Qianqian ficou atônita, suando levemente, e pensou consigo mesma, claro que conheço esse princípio, mas o problema é que há muitas pessoas debaixo da montanha Xunkyu, como podemos quebrar o fragmento de jade da alma?
O professor parecia ter mordido a isca, e Lu Xiaojie rapidamente acrescentou mais alguns argumentos persuasivos, desta vez, Yu Yui me presenteou especialmente com metade de um fragmento de jade da alma para ajudar no processamento. Em seu coração, ele se sentia satisfeito, pensando, muito bem, essa expressão mostra que ela caiu na conversa. Manter isso resultará no sucesso em me tornar o número 1. Pei Qianqian ponderava consigo mesma, e o Yui conseguiu saber desse segredo antes de mim. Não é à toa que ele sabia sobre este lugar, pensei que ele tivesse vindo aqui especificamente para me encontrar. Ela apoiou o queixo, analisando seriamente, e o Yui é o santo da espada do soberano da espada, poderia ser. Poderia ser que a seita da espada já soubesse da habilidade do tio Lu? O jade da alma é um item de selamento imundo, deve ter desperdiçado uma boa parte da energia espiritual do mestre,